Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou de volta, conseguindo aí entregar mais conteúdo para vocês e eu fico muito feliz com isso. Eu agradeço muito a confiança de todos vocês que estão aqui no canal do Engenhos da Alma. Para você que está assistindo pela primeira vez este vídeo, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Mostra para as pessoas, né? Para os pessoal. Mostra para as pessoas que você gosta e que está se interessando aí neste despertar, né? Nessa nova forma de olhar para a realidade. Porque essa é a intenção central, né? Do Engenhos da Alma, te dar um conteúdo, mas também, por que não, deste próprio conteúdo ser o estímulo terapêutico para que você se transforme, tá? Então, exatamente essa é a intenção. Não é só a racionalidade, mas a sabedoria, ou seja, o campo sensorial, a alma, o espírito inserido neste movimento. E aí a gente consegue fazer, com certeza, uma ampliação da percepção, né? E por falar em percepção, né? Por falar nessa questão que é tão subjetiva, falar de energia, emoção, né? Pressentimentos, insights, tudo isso é muito invisível, né? E é por isso que eu preciso de texto e imagens, por isso que eu compartilho com vocês na mesma configuração das minhas aulas dentro dos meus cursos, né? Que eu tenho 3 cursos online, eu faço nessa mesma configuração porque eu acho melhor, né? Ter um texto para irmos conduzindo juntos, para a gente formar raciocínio, para a gente formar essas identificações, né? Digamos, ter mais órgãos envolvidos, né? Não só a audição, mas a visão, chamar atenção, né? Na, na, na imagem, né? Que está aí. Então, o vídeo de hoje eu quero conversar com você se relacionando com a realidade. Por que que eu achei muito interessante? Eu vou usar um texto do Deepak Chopra, tá? É, tem muitas coisas envolvidas, né, com o Deepak Chopra, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que conhecem, tem pessoas que o veneram, tem pessoas que o odeiam, né? E eu quero que você tire todas essas impressões, né? Porque essa não é a intenção aqui, né? Não quero julgar o interlocutor, mas sim usar o ponto de vista dele para abrir o meu ponto de vista, para que você crie o seu ponto de vista, tá? Essa é a minha intenção sempre quando eu faço esses tipos de vídeo aqui com vocês. E por que se relacionando? Porque eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia de que expanda sua consciência, técnica daquilo, técnica disso, né? Existem técnicas para muitas coisas, mas a gente não pega no ponto central, ao meu ver, claro, que é a percepção, né? Sem a percepção, sem esta relação, porque a sua percepção, aliás, o seu corpo é um fluxo, é uma relação, você não tem a percepção da realidade. Ou melhor, você tem a sua percepção da realidade no agora, que é isso que você tem disponível. Né? Agora, se você entender que é uma relação que você tem com a sua realidade, eu acho que você vai ganhar mais aí pontos nessa jornada aí frente ao que você está buscando, porque a gente sempre está buscando alguma coisa, né? Isso é muito importante também. O que você está buscando no agora? O que você quer, né? Acho que essa é a pergunta central. O que você quer? What do you want now? Né? O que você quer agora? E essa pergunta, o que você quer agora, abre muitas coisas, né? Este você ego, essa transição entre ego e self,
você anula o ego e acha que vive só no seu ser, no seu eu interior, mas você está manifestado com um corpo, né? Então, este querer também, se a gente for aprofundar aqui, a gente tem que se perguntar muitas coisas, né? Esse é o trabalho, né? Eu sempre digo que existe muito trabalho a ser feito em um estudo quando se tem o cunho terapêutico junto. E essa é a minha intenção no Engenhos da Alma, tá? É trazer um conhecimento que a mim foi transitado e que eu entrego para você com a minha leitura, sempre tentando te trazer o uso deste conhecimento. E este uso é que você tome conta da sua formatação, da sua percepção, tá? Então, existe um relacionamento que tem sido mantido em segredo na vida de todas as pessoas. Não sabemos quando começou, mas somos totalmente dependentes dele. Presta atenção, que esse texto me chamou bastante atenção. Se ele um dia terminasse, se esse relacionamento um dia terminasse, né, o mundo desapareceria como uma nuvem de fumaça. Trata-se do nosso relacionamento com a realidade. Né? Aqui você tem o 8, né, o infinito, o 8 deitado, né? Aí você tem o infinito, e aqui tem uma coisa bastante interessante, os polos, né, digamos assim, os polos se complementam. Vamos dizer que aqui é uma interpretação mais, sei lá, mística, do yin e yang, né? Que também tem a geometria, né? O 1, o 2, o 4, que se expande a 8. É interessante essa imagem. É preciso de muitas coisas se encaixarem com perfeição para a realidade seja formada. No entanto, isso acontece sem que tomemos qualquer conhecimento. Presta atenção, porque isso daqui é peça-chave que muita gente não entende. E se você quiser se aprofundar mais, tem o meu curso online, Epune 2.1, porque é isso daqui, né? É preciso de muitas coisas que se encaixem com perfeição. Essa perfeição não é a sua perfeição, não é essa perfeição que jogam para nós, né? Esse padrão que jogam para nós cada década, vamos dizer assim, existe um novo padrão que jogam para nós, e nós, quanto mais inconscientes, aceitamos, chamamos esse padrão de essência, né? E a coisa vai indo e a gente vai se perdendo. E quanto mais a gente se perde, mais o homem fica confuso internamente, né? No entanto, isso acontece sem que tomemos qualquer conhecimento. Vamos pensar na luz solar. Então, vamos lá. É claro que o Sol não brilharia se não existissem, estrelas, já que ele mesmo é uma estrela de porte médio que orbita ao redor do centro da Via Láctea, a galáxia em que moramos. Então, isso aqui é muito lindo, né? A gente começa a entender muita coisa se a gente olhar a nível cósmico, né? Eu sempre falo para as pessoas, hoje as pessoas usam muito, digamos, parâmetros e jargões vistos mais por um ponto astrológico, que é muito interessante, né? Mas eu sempre as convido para olhar a nível astronômico. Quando você olha de cima para baixo, quando você olha toda essa interação, né? Planetária, galáxia, né? Estrelas, a formatação de estrelas, aquilo que nós conhecemos dos planetas, os planetas que são permitidos para nós conhecermos, né? O que abre muita aspas, a NASA nos apresenta, fecha aspas. Eu tô rindo porque é engraçado, não tem como não rir, né? Falar de NASA e achar que isso é o oficial do oficial, vixe. Ai, só rindo muito.
Então, esses planetas, não é que a NASA não é bom, tá? A NASA é boa a nível de algumas informações. Outras, ela é vendida, tá? Então, pesquise muito, tá? Não é NASA falou, né? Essa é a única verdade. Pesquise, né? Então, o Sol não brilharia se não existissem estrelas. Essa atenção onde ele quer chegar, né? Ainda existem alguns mistérios a serem desvendados sobre a formação das estrelas, do que são feitas e como a luz surge nesse caldeirão incrivelmente quente que é o centro de uma estrela. Mas o segredo reside em outro lugar. Então aqui você já tem, nós temos uma impressão do que são feitas estrelas, né? Isso daqui é muito interessante, porque a luz é um aspecto de percepção. A gente vai chegar nisso ainda aqui nesse vídeo, mas a luz é um aspecto de impressão, né? E quanto mais a gente mergulha nesse conhecimento, quanto mais a gente tenta entender essa formatação, né? Menos, eu vou brincar aqui, mas menos racional nós temos que ser, porque a racionalidade reside para a mente terrena, e temos que abrir a lógica das múltiplas consciências existentes no ser holístico. Ficou difícil? Espero que não, tá? Quando a luz viaja a cerca de 150 milhões de quilômetros até a Terra, ela penetra na atmosfera e incide em algum ponto do planeta. Neste caso, os únicos pontos em que estamos interessados são os nossos olhos. Então, a luz viaja 150 milhões de quilômetros até a Terra. Essa medição, né, quem fala bastante dessa questão da velocidade da luz, quem começou foi Einstein, né? Einstein teve alguns caras que compraram e pulverizaram a ideia dele, né? Vou falar isso talvez em algum vídeo mais para frente, mas quem fala muito isso, quem começou a falar, né, da velocidade da luz, mas quem deu uma formatação muito interessante também é o Dr. Quantum, Fred Alan Wolf, que fala bastante sobre a velocidade da luz. E se você está vendo esse vídeo antes do dia 21 de março de 2020, né, Fred Alan Wolf vai estar em São Paulo, aqui no Brasil. Se você não é do Brasil, né, que pena, mas se você não é do Brasil, tenta ver se o Fred está aí perto, né? Agora, se você é do Brasil e está vendo esse vídeo antes do dia 21 de março, ele vai estar em São Paulo, no Maxud Plaza, numa palestra incrível, incrível, né? Que você não pode perder. Eu faço questão de falar deste evento em um vídeo aqui que fique registrado para você tentar ir conferir este cara que, na minha opinião, é um dos nossos gênios atuais, né? Ele contribuiu muito, ele é um PhD físico-teórico para uma leitura da física quântica. E as pessoas não dão o devido valor para a leitura da física quântica, mas as pessoas esquecem que a ciência só avança quando a gente sabe interpretá-la. E as pessoas, isso também é uma outra história, estão perdendo a sua capacidade de interpretação. E a capacidade de interpretação está relacionada com a subjetividade, né? Numa era onde a ciência toma conta, a subjetividade está ganhando rótulos que não são tão úteis. A subjetividade sempre existiu na vida do homem. E não é agora que ela vai deixar de existir. Ela existe. Mas de um segundo plano que você não enxerga se você não tiver sensoriedade, sensor, percepção. Você não compreende isso. Mas o homem parte do princípio subjetivo. Se você quiser chamar de ocultismo, você também pode chamar, tá? E ocultismo não necessariamente é algo maligno ou algo demoníaco. Isso é o que te vendem,
Mas o homem parte do princípio subjetivo. Porque você pode cavar, 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 procurar, procurar, procurar. E você vai acabar achando algo, tanto na ciência, quanto na medicina, quanto na biologia, quanto na física, porque nós não sabemos tudo. E a gente custa entender que sempre haverá algo oculto, porque nós partimos desse princípio. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Espero que essa mensagem tenha ficado leve para você, né? Então, milhões de quilômetros até a Terra. Ela penetra na atmosfera e incide em algum ponto do planeta. Esse incide é muito interessante, né? A gente precisa também entender que os nossos olhos, né, que fazem essa incidência, né? Será que você vai entender isso hoje? Se você entender isso hoje, o vídeo está ganho, né? Já valeu a minha missão de estar aqui gravando isso para você, tá? Porque como vocês podem ver, né, eu não recebo nada do YouTube. Os fótons, esses pacotes de energia que transportam a luz, estimulam a retina no fundo dos olhos, dando início a uma cadeia de eventos que levam o nosso cérebro e ao córtex visual. Então, os nossos olhos captam esses pacotinhos de energia e tem todo um mecanismo, que não é o caso aqui, né? Pra gente, não é uma aula de anatomia humana, mas dentro dos nossos olhos existem todo um mecanismo de várias questões, mas essa imagem, vamos dizer, né? É uma imagem, um holograma, ela converte-se em inputs eletromagnéticos, que vai pelos tubos, né, até o teu cérebro, que ele lê esta imagem, ou esse estímulo como uma imagem. É um computador de altíssima qualidade aqui, né? Uma imagem, ele tem todo um sistema de processar, ela ao contrário, né? Ela inverte isso. Este fato aqui, eu gosto muito de uma imagem, né? Essa realidade de pé, né? A realidade gravitacional, vamos dizer assim, e que lá dentro ocorre uma inversão e que dessa inversão ocorre os estímulos eletromagnéticos. Eu adoro isso, esse sistema, né? Na minha vã ignorância, diz muito sobre a nossa realidade, tá? Isso diz muito do princípio da criação em nós. É sabido que o milagre da visão reside no mecanismo pela qual o cérebro processa a luz. Então, se a gente começar a entender que tudo é frequência, input eletromagnético. Então, tudo é frequência. A tua realidade, ela é central em frequência, em vibração. Dá para entender por que eu insisto, por exemplo, também em tratamentos vibracionais? Parece que é tratamento, parece que alguém está doente. Não. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa questão tratamento vibracional, né? Porque a gente está o mundo é tão doente, tão estimulado para adoecer-se, claro, né? Porque numa indústria onde eu tenho 1 milhão de soluções para pessoas doentes, é muito lucrativo ter a doença, não é? Mas tratamento vibracional é pelo contrário. Eu não estou interessado em doenças, eu estou interessado em pessoas saudáveis, sadias, que estão a fim de dar o segundo passo. O second step, né? O segundo degrau. A elevação. O caminhar para o exilir da vida, né? Vamos dizer assim, para o best excitement, para o melhor performance, né? Do homem, que acontece somente com o conhecimento. O Osho tem uma passagem muito interessante que ele fala: nenhuma planta, nenhuma flor
brotará, né? Ela não vai abrir o seu botão em um solo que não é fértil. E é justamente isso que o mundo está promovendo, né? Nesse jogo sensorial de baixa indução do homem, para que ninguém fique fértil, que não fértil sexualmente, né? Inclusive esse é um dos problemas, né? Que a gente está sendo estimulado mais para os nossos lados animalescos, né? E por si só fazendo parte da espécie mamíferos, por si só, isso tem a sua espiritualidade, né? Porque o mamífero, as ações da nossa espécie já têm por si só suas espiritualidades, como por exemplo, pai, mãe, o amor do filho com a mãe, essa relação, né? Tanto é que em outras espécies, né? Se você faz biologia ou estuda biologia um pouco, você percebe que as relações não têm essa característica. Então a gente por si só, nessa demanda de espécie, a gente já tem essa questão, essa impressão mais espiritual, né? Mas isso é um jogo, né? Que estão estimulando mais os nossos lados animais, né? E a gente não desenvolve, né? Então o Osho ele diz exatamente isso de quando o solo não está fértil, a florzinha não brota, né? E é justamente isso. Então tente prestar atenção, né? Como está o seu solo, como está aí as tuas bases, porque isso daqui é uma peça-chave. Se você entender isso, você vai conseguir fazer um turn point, né? Fazer uma auto-observação muito legal da tua vida, né? E eu acho bastante interessante, né? Porém, a etapa mais importante deste processo, que consiste em converter a luz solar, luz solar, o sol, né? Eu coloquei até aqui essa imagem, né? Se não me engano, eu não vou lembrar em que templo está essa imagem, né? Mas talvez aqui seja Osíris, talvez não sei. Com esses dois, lembre essas duas coisinhas aqui que parecem dois jarros, mas se a gente for analisar bem, parece duas baterias de Bagdá, nome dado, né? Também a gente não sabe, sobre que carrega, né, que carregavam, que elas eram carregadas sobre a luz do sol, né? Tanto é que você tem a marcação dos raios solares. Os egípcios, não só os egípcios, né, mas muitos povos antigos, os sumerianos, os babilônios, os acádios, né? Primeiro a Suméria, depois a Babilônia, os acádios, né? Sabiam a importância do sol, né? Os maias, os astecas, os pré-incas, né? Sabiam a importância do sol, né? Tanto é que hoje, quando a gente fala do princípio da astrologia, a gente usa os equinócios, solstícios, a gente usa as estações, né? Mas a gente usa as estações como base fundamental, porque existe sim algo energético frequencial, principalmente com o Sol, né? E os deuses no Egito, né? Eles eram classificados, você sabia que aquela personificação era, digamos, era um semideus, porque ele tinha aquele arco, aquela bola em cima, aquela bola vermelha, que é o Sol, né? Ele era um deus solar, né? E você tem claramente e eles chamavam de Senchu-Hor, né? Os filhos do Sol. Bastante interessante isso. Por isso que é muito interessante você não menosprezar as coisas, tá? Ainda é um grande mistério. Então, a visão solar, né, converter a luz solar em visão, ainda é um grande mistério. Na minha vã filosofia, né, de mero mortal, ignorante, que estou aqui compartilhando a minha impressão com você, para mim não tem nada de mistério, tá?
A gente converte essa luz porque nós temos algo deles. Se você quiser entender essa história numa visão mais teocentrista, né, que trata-se de um criador, mas todo criador coloca pelo menos a intenção em sua criação. Então, se você é criação deste criador, você tem aspectos desse criador. E se o criador criou tudo, inclusive o sol, que é algo muito superior a nós, não se iluda, né? Guarda o ego um pouco aí, o sol é muito, muito mais importante, mais reverente do que você, na sua grande certeza da vida, né? E a gente consegue converter porque nós temos aspectos deste Criador, porque nós somos criadores. Não importa o que se enxergue, uma maçã, nuvem, montanha, nuvens, montanhas, ou árvores. É a luz refletida dos corpos que torna visíveis, que os torna visíveis. Aqui a gente entra já digamos, numa visão bastante interessante, porque se a luz é um aspecto, é um reflexo, aqui é uma das provas de que a realidade ela é construída sobre impressões holográficas que o teu computador central consegue processar. Muito difícil. E aqui, só fazendo um adendo, por exemplo, me chama muito a atenção porque, por exemplo, existem os moduladores frequenciais com o ouro e a prata. Eu esqueci o nome deles exatamente, mas a composição me chama muito a atenção, porque esse modulador frequencial ele é utilizado para, digamos, para depressões fortes, né? Vamos dizer assim. E me chama muito a atenção quando eu ouvi isso de uma palestra que eu fui convidado para assistir, da Physioquantic. Quando falaram essas impressões dessas frequências, eu fiquei muito, muito espantado, né, por ser o ouro, justamente para levantar, que brincamos, né, levantar o defunto, o ouro, devolver aspecto solar para a pessoa. Será que você entendeu o que eu quero dizer? Como isso ocorre? Ninguém sabe ao certo. Então ninguém sabe ao certo, né? Como essa impressão da luz ocorre, né? Mas a visão faz parte da fórmula secreta, pois enxergar é uma das maneiras mais fáceis de saber que algo é real. Aqui eu não pude deixar de colocar, aqui são imagens, né? Do que chamam hoje do projeto Bluebeam, né? Que existem muitas coisas por trás disso, existem muitas especulações, né? Mas basicamente máquinas de altíssima geração que fazem hologramas muito reais para confundir a realidade. O projeto Bluebeam, tá? Porque precisa se criar, presta atenção, porque como nós estamos cada vez mais despertos ou acordando ou nivelando frequências de percepção para que o mundo é algo a mais do que nos contam, precisam te induzir, nada melhor, com a visão, enxergar, porque é a maneira mais fácil de saber se algo é real,
Então, como você é criador, eu preciso fazer esse jogo de imagens com você, porque você é o criador da tua realidade. Então, isso pode ser um holograma, você enxerga, coloca a sua intenção, coloca o seu foco, repete, eis que isso se torna real. Putz, cara, se você entendeu isso, ai, tô com um dia ganho. O que faz da visão algo tão misterioso pode ser resumido em poucos fatos incontestáveis. Os fótons são invisíveis. Eles não são brilhantes, embora a luz solar assim nos pareça. Percebeu o que eu quero te dizer? Os fótons não são brilhantes, mas você os percebe brilhante. O que será, hein, Watson? O cérebro não contém luz alguma. É uma massa escura de células cuja textura parece de um mingau de aveia, nada agradável essa visão, envolvida por um fluido não muito diferente de água do mar. Como não há luz no cérebro, tampouco há imagens ou figuras. Olha que louco, né? Lá no seu cérebro não há imagens e figuras. Quando imaginamos o resto de alguém, o rosto, perdão, de alguém que amamos, este rosto não é reproduzido como uma fotografia em lugar nenhum do cérebro. Interessante. Então a gente começa a entender mais uma vez, que a sua memória não está no cérebro. Não está no cérebro, o quê? Né? É um mingau de aveia envolvido por um fluido não muito diferente de água do mar. Aonde está a sua memória? No cérebro que não é. Né? E aqui, por exemplo, se a gente não entender que cuidar da nossa rede neural, que trabalha por frequência, porque tudo se transforma, se resume, termina em frequência, com frequência, eu usava florais de Bach, do sistema Bach, Califórnia, existem outros, mas depois que eu conheci os moduladores frequenciais, digamos, uma confiança, uma certeza melhor de um trabalho mais induzido. Por quê? O sistema de florais, ele é maravilhoso, tá? Eu amo. Só que, assim como o mundo evolui, as nossas demandas evoluíram. E, digamos, a Physioquantic traz esta demanda nova para este novo homem, né? Então isso é uma opinião minha, se você usa os florais de Bach, se você usa Rescue, né? Não, porque, né? Tá, isso é só um adendo que eu quero te dar, tá? Isso é só uma impressão que eu estou te dando. Por quê? Porque você cuidar da frequência, porque você é uma frequência com frequência, é muito, na minha visão, é muito lógico e para muita gente faz sentido, né? Eu espero que para você também faça. Atualmente, ninguém consegue explicar como esses fótons invisíveis, que sofrem reações químicas no cérebro e são convertidos em frágeis impulsos elétricos, geram essa realidade tridimensional que tratamos com tanta normalidade. Então, o processo da construção da realidade, a gente acaba não parando para pensar, né? E a gente fica muito preocupado com a emoção, né, com aquele fato, porque o fulano não olhou na minha cara, e ai meu Deus, o mundo vai acabar por causa disso, ou porque né, alguma coisa aconteceu, feriram o meu ego, me chamaram de cego, me chamaram de esquisito, falaram que eu não falo nada com nada só porque eu não falo coisas habituais, né, porque o mundo fica te jogando informações sempre de um padrão tonal.
Então, quando alguém fala alguma coisa diferente, você, né? E ao mesmo tempo nós somos treinados a ser reativos, né? O Yang está muito alto, né, em nós. E é aquela coisa, né? A construção da realidade, ela é isso daqui, né? São convertidos, então esses fótons são convertidos em frágeis impulsos elétricos, que geram essa realidade tridimensional. Tudo aqui está, né? Tô quase tocando na tela aqui, mas vou ficar no cursor. Aqui está mais uma versão para você entender por que tudo é vibração. Por que tudo é vibração? Porque quando a gente fala... É porque esse discurso, na minha visão, ele está muito jogado. A gente está jogando discursos que muitas pessoas ainda não conceberam a formatação, mas já sentiram, né, os aportes, vamos dizer assim, desses discursos e ficam repetindo. Então, quem não sentiu, nem sentiu nada sobre esses discursos e vê essas pessoas, né, falando isso, né, e hoje tem uma repetição muito grande, né, das pessoas, né, ai, tudo é vibração, ai, tudo é luz, ai, tudo é vibração, ai, tudo é luz. E as pessoas que não têm, por exemplo, esse nível de formatação, que é o que eu tento trazer para vocês, né, fica viajando na maionese ou achando que o outro está viajando na maionese, né? Mas quem está viajando na maionese é você que fica com preconceito, né? E você que está deixando de ganhar em relação a isso, né? Ganhar no sentido se transformar, conduzir a tua vida melhor, né? Imagens digitalizadas do cérebro reconhecem a atividade elétrica e é por isso que uma fMRI, imagem por ressonância magnética funcional, apresenta traços de luminosidade e cor. Então isso é muito interessante. Então o seu cérebro sofre assim como a estrela, né? Lembra que uma estrela sofre um aquecimento, o seu cérebro também sofre um aquecimento e acende. Uma superexcitação. Eu não vou falar dos alucinógenos e de toda uma questão aí que excita o seu cérebro, e quando o seu cérebro excita, é a porta principal para alucinações, né? A pessoa fica alucinada, né? E nós sabemos, hoje em dia, muitos jovencitos, né? Sabem do que eu estou falando de alucinações, uma pessoa alucinada, né? Não vou abrir aqui essa discussão, não vou abrir grandes polêmicas aqui, mas fica, né, um pontinho aí para a gente tentar entender algumas cocetas. Portanto, alguma coisa acontece no cérebro, mas a real natureza da visão continua sendo um mistério. Aqui eu acho que o São Tomé quebra um pouco as pernas, né? Porque nós somos ensinados a ser um bando de São Tomé, né? Mas um bando de São Tomé que não pensa, né? Ver para óculo. Eu vou só ver para óculo, né? Você precisa sentir, Watson. Sinta a vida. O ver para crer é uma postulação já do passado, sem níveis mais refinados de conhecimento. Né? Para de cair nesse jogo de ver para crer. Né? No entanto, nós sabemos de uma coisa. A criação da visão é algo feito por nós. Isso aqui é muito interessante. Eu adorei esse texto do Deepak, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês, porque, mais uma vez, você é o criador da tua realidade. Eu não quero que você ouça isso com ego. Eu quero que você ouça isso com o seu ser, com o sistema do seu ser holístico. Se você fez o Epune, você sabe de cabo a rabo o que é um ser holístico. E você está tendo este vídeo com uma outra visão. Tenho certeza disso.
Sem nossa percepção, o mundo inteiro e este vasto universo que se expande em todas as direções, por que será? Não existiria. Sir John Eccles, famoso neurologista britânico, premiado com um Nobel, afirmou: as pessoas precisam entender que não existe nenhuma cor no mundo natural, nem som, nada, nenhuma textura, nenhum padrão, nenhuma beleza, nem odor. Porque tudo são condições e padrões criados por nós. Será que você está me achando muito louco em falar isso? Se você está me achando muito louco, tudo bem. Se você está aí montado na sua razão, porque eu sei, eu tenho PhD e não sei o quê, tudo bem, eu peço desculpas. Aqui quem vos fala é um ignorante que traz uma impressão que algum dia pode ser, não na minha linha do tempo, mas algum dia essas pessoas vão entender o que eu estou falando. Seja o quão diplomado, certificado você for. O que Eccles quer dizer é que todas as características da natureza, desde o perfume inebriante da rosa, a picada de uma vespa e o sabor do mel, são produzidos pelos seres humanos. Por que será, hein? Trata-se de uma afirmação extraordinária e nada fica fora dela. Quando o Deepak estava no congresso, no congresso de terapias quânticas, saúde quântica, né, terapia e saúde quântica, né, ele pisou no palco. Eu vou dividir uma coisa que aconteceu. Eu estava lá, né, eu vi o Deepak ao vivo. Ele estava lá, ele foi falar The Nature of Reality, a natureza da realidade. Ele pisou no palco e a primeira coisa que ele falou: tudo é um fenômeno da mente do homem. Se você entender isso de uma vez, oh Lord, thank Lord, graças a Deus, você já entendeu metade do processo. Você já está pronto para desabrochar, sair da Pokébola. A estrela mais distante a bilhões de anos-luz não é real sem alguém que a perceba, pois tudo o que torna real, seu calor, sua luminosidade, a massa, a posição no espaço e a imensa velocidade que desenvolve, depende de um observador humano com um sistema nervoso humano. Isso daqui é uma longa discussão, né? Porque tem físicos que falam que não, a existência não precisa do observador, porque a existência é existência, né? A vida existe por si só, sem observador ela também existiria. Né? Mas não tem como provar, né? Porque a gente está aqui, desde sempre. Ou melhor, né? Desde sempre não. Né? É muito nítido que houve um tempo no nosso planeta que não era sapiens sapiens, né? Nós outros aqui, né? Era uma outra dimensão de seres, mas isso não é o meio oficial que vai te contar, e quem tenta te contar isso está bastante oprimido e você tem que ter bastante ímpeto para achar essa informação. Mas eu gosto disso daqui, né? Deixa eu só complementar, que assim, quanto mais a gente tenta colocar o observador como ponto-chave, mais a gente trabalha a nossa ética. É minha opinião, tá? Porque quanto mais a gente coloca o observador como centro da experiência e não a experiência em si, né? Como que esse observador está sendo trabalhado frente à experiência, né? Existe um grupo de médicos e cientistas que estão se abrindo para isso, mas né? Eu acho que a carga egóica sobre diplomas e certificados e toda essa questão, isso mexe com o sistema ego, né? Que faz digamos,
como é que eu posso dizer, essa tratativa do corpo físico que atrapalha um pouco nessa concepção tão delicada, né? Então, se não existisse ninguém para perceber calor, luminosidade, massa e assim por diante, nada existiria da maneira que conhecemos. Eu tinha tanta coisa para falar sobre isso, mas vai ficar muito grande a aula. É por isso que existe por isso que esse relacionamento secreto é o mais importante que temos ou jamais teremos. Isso daqui, de Pac foi bastante, ele foi bastante audacioso aqui, né? Temos ou jamais teremos, né? Pois é, né? Infelizmente, essa probabilidade ela é concreta, né? Podemos ter ou jamais teremos, né? Somos os criadores da realidade, entretanto, não sabemos como fazemos isso. Não há esforço neste processo. Quando enxergamos a luz, ganha brilho, né? Então, quando enxergamos, perdão, né? Eu comi essa vírgula aqui, então vamos lá, né? Para ficar mais poético ainda. Quando enxergamos a luz, ganha brilho. A luz não está fora. Você é quem cria a luz. Sabe por quê? E essa luz, né? Existem maneiras de interpretar, mas não cabe aqui. Mas sabe por quê que quando você enxerga, a luz ganha brilho? Porque você é luz. Ai, que poético. Mas isso é muito científico. Eu me despeço aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Dê um like, compartilha, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente vai com certeza aí trocando, se relacionando cada vez mais, não é mesmo? Muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.